Olá, estudantes! Meu nome é Karine Lisboa e eu sou do canal Neurociência Didática. Hoje eu vim aqui trazer para vocês um assunto que é sobre o sistema límbico. Então, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre as estruturas que compõem o sistema límbico e um pouquinho da função dessas estruturas. Porém, a gente vai estar falando mais especificamente das funções relacionadas à memória e ao emocional. Então, a gente vai estar falando das regiões que processam essa parte da memória e as regiões que são responsáveis pela parte da emoção que envolve o sistema límbico, ok? Então, me acompanhe e vamos lá. Então, a gente vai começar a falar das estruturas que compõem o sistema límbico. Aqui tem um corte sagital do encéfalo, demonstrando que a estrutura, o sistema límbico, ele fica na parte medial dos hemisférios cerebrais. Então, eu vou apresentar aqui para vocês algumas das estruturas que fazem parte desse sistema. Então, eu vou começar falando do giro do cíngulo, que ele tem o formato de um C. E lembrando que essas estruturas, elas ficam em volta do tálamo. Então, elas formam um C que fazem a volta aqui no tálamo, que é a parte mais central do nosso cérebro. Então, o giro do cíngulo, que é uma parte que compõe o córtex, ele também faz parte do sistema límbico. Outra estrutura que compõe o sistema límbico, que a gente pode estar falando aqui, seria o giro parahipocampal, que fica mais aqui na porção final aqui. Então, essa regiãozinha aqui é o giro parahipocampal. Lembrando que o uncus também faz parte. O uncus, ele não aparece aqui, mas ele é uma protuberância que tem no giro parahipocampal. A gente também tem, fazendo parte desse sistema, a gente tem o hipocampo. O hipocampo ele é bem importante para o processamento da memória. E a gente vai falar dele mais para frente. Outra estrutura que tem o formato de amêndoa, ela compõe alguns núcleos, é a amígdala, ok? Aí a gente indo um pouquinho mais aqui para cima, o hipotálamo também faz parte do sistema límbico. A gente tem os núcleos anteriores e também os núcleos mediais do tálamo também fazem parte do sistema límbico. E eu vou mostrar um outro desenho aqui para vocês que abrange um pouquinho mais estruturas que não aparecem aqui. Então, observando essa imagem aqui, além de já ter algumas estruturas que eu falei ali naquela imagem anterior, aqui também aparece o núcleo basal de Maynard. Eu não sei se é assim que se fala, tá? Esse núcleo, ele fica aqui, nessa região. Essa região aqui, a literatura, ela traz como a parte basal do sistema límbico. Então, agora que a gente já falou das estruturas que compõem o sistema límbico, vamos falar um pouquinho das principais conexões no sistema límbico. O sistema límbico, ele possui dois feixes de fibras principais. O primeiro deles é o fórnix e o segundo é o feixe prosencefálico. Então, o fórnix é essa estrutura que eu coloquei aqui em vermelho. Ele vai ele conecta, né, a região do hipocampo com o corpo mamilar, que é essa estrutura aqui, abrangendo também a parte do núcleo anterior do tálamo. Então, essa região aqui seria o fórnix. O segundo feixe de fibra que tem aqui no sistema límbico seria o feixe prosencefálico. Esse feixe, ele vai conectar a área septal, o núcleo basal de Maynard e o giro do cíngulo, seriam algumas estruturas que ele abrange. E ele tem fibras que vão até o tronco encefálico, fazendo conexões lá com a formação reticular do tronco encefálico. Então, essas seriam as principais conexões que tem no sistema límbico, embora o sistema límbico ele participe de muitas funções no nosso corpo. O sistema autônomo seria um deles, na regulação do sistema endócrino, o sistema nervoso somático também ele está envolvido. Então, o sistema límbico, ele está envolvido com questões de sobrevivência, com questões de
regulação hormonal, está envolvido com muitas funções. Só que o que a gente vai estar falando mais nesse vídeo vai ser somente da parte emocional e das estruturas que participam do processamento da memória e armazenamento. Então, as que aparecem em destaque aqui são as principais estruturas que estão envolvidas nessas duas funções. Então, eu tentei separar aqui as cores para representar um pouquinho elas. Então, o que aparece aqui em azul é basicamente o que está envolvido com a emoção. Por exemplo, o giro do símbolo, só que a giro do símbolo que está envolvido com a emoção é apenas a parte anterior. Eu pintei aqui todo ele, mas não é todo ele que está envolvido com a emoção, é só a parte anterior. A parte mais posterior, né, que seria aqui que envolve o giro parahipocampal, né? Essa região aqui, ela tá envolvida com a memória, tá? Então, eu vou colocar aqui com um lapisinho para não confundir. Memória no final aqui e aqui no começo, ó. Outra parte que está envolvida com a parte da emoção seria o núcleo anterior do tálamo, também é uma estrutura que está envolvida nessa parte mais emocional. A gente tem também aqui a área septal. A gente tem também aqui o córtex orbitofrontal, que é uma estrutura que faz parte do córtex. Então, ele tem uma conexão direta aqui com a amígdala. Ele também faz parte dessa função da emoção. A amígdala, que é essa regiãozinha aqui. Basicamente, essas são as estruturas que compõem a função do emocional. As que estão responsáveis pelo processamento ou armazenamento da memória seriam as que quase todas que aparecem em vermelho. Uma que eu já falei aqui é a parte final do giro parahipocampal aqui, que está envolvido com a memória. Ela está em azul, mas está envolvido com a memória. Então, eu já escrevi aqui para separar. Aí, subindo aqui em cima, que seria o comecinho do fórnix, que lembra que o fórnix, ele liga o hipocampo até o corpo mamilar. Mas, porém, né, é apenas o hipocampo que está envolvido na questão da memória. Aliás, o hipocampo é uma região bem importante para o processamento da memória. Outra região que estaria a área septal, que aparece aqui em cima, ela está envolvida com as duas funções, tanto emocional quanto a memória. E os núcleos mediais do tálamo também, ok? Então, seriam essas regiões e lembrando que a memória, a questão da memória, essas regiões aqui não são apenas as regiões límbicas que são responsáveis pelo armazenamento e processamento da memória. Existem outras regiões que não fazem parte do sistema límbico que estão envolvidos com a questão da memória. Então, agora falando um pouquinho mais dessa parte da emoção, se a gente pegar aqui a região da amígdala, ela está bem envolvida com essa questão da emoção. A amígdala, ela é uma região que ela interpreta as nossas expressões faciais. Então, ela é bem importante no comportamento social. Então, a amígdala, ela recebe informações de todos os sistemas sensoriais. A amígdala quem vai receber as primeiras informações. E ela vai se conectar juntamente com o córtex orbitofrontal e o giro do cíngulo anterior. E o giro do cíngulo anterior, ele age, aliás, o giro do cíngulo, né? Ele age como um canal entre o córtex e as regiões límbicas, que se vocês observarem, ele se encontra bem aqui, né? Como se fosse a porta de entrada, vamos supor, né? Falando entre aspas, do sistema límbico. Então, ele age como um canal que conecta tanto as regiões mais do córtex, quanto as regiões mais do sistema límbico, né, que estão mais internamente. E seria um canal de conexão, né, para esses sistemas. Então, essas estruturas aqui, o giro do cíngulo, o córtex orbitofrontal e a amígdala, eles vão regular o nosso comportamento diante de alguma situação emocional. Então, a informação sensitiva, ela vai chegar lá na amígdala. Essa informação sensitiva seria algo emocional, né? Ela vai chegar lá na amígdala, primeiramente, no lobo frontal inferior e no giro do cíngulo anterior, porque essas áreas têm conexão. Quando eu falo lobo frontal, eu também estou me referindo àquela região do córtex orbitofrontal, tá?
elas vão ativar áreas endócrinas e autonômicas. Antes eu falei para vocês que o sistema límbico, ele também regula essas funções, que seriam endócrinas, as funções do sistema nervoso parasimpático e simpático também. Então, o que acontece? Essa emoção, ela vai estar ativando essas regiões das áreas endócrinas e autonômicas e áreas motoras. E isso vai gerar um comportamento, isso vai gerar uma resposta diante de alguma situação. E agora, a gente falando um pouquinho da memória, a gente tem que entender que tem 3 tipos de memória. A gente tem a memória emocional, que é algo que envolve um sentimento. Tem a memória declarativa. A memória declarativa é um fato que ocorreu, vamos supor, algo que ocorreu ontem, algo que é fácil de lembrar. E a memória procedimental, que é quando a gente aprende alguma coisa e aquilo se torna algo concreto, algo que, vamos supor, andar de bicicleta, tocar algum instrumento musical, algo que venha se tornar basicamente automático. Você não precisa se concentrar tanto para lembrar como faz aquilo, porque aquilo já está gravado no seu consciente. Então, a memória declarativa, ela vai ter 3 estágios para ela se tornar algo que você possa vir se lembrar, né? Que alguma coisa que você guardou lá na sua mente. Então, o primeiro estágio a gente chama de memória imediata. Então, memória imediata é algo que você não consegue guardar, ele dura em torno de 1 a 2 segundos, é algo que você observa, você olha, mas você não guarda aquilo para si. A segunda estágio da memória declarativa ela dura em torno de 1 minuto. Então, se isso durou em torno de 1 minuto, isso pode ser algo que você consiga guardar. Mas você pode estar perdendo essa informação em cerca de 1 minuto. Então, o que mais importa na memória declarativa é a parte da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Então, para ela se tornar algo que você guarde, você tem que levar lá para o longo prazo. Se você ficar oferecendo esse material para o seu cérebro, né, essa informação várias vezes, ela vai vir a se tornar uma memória de longo prazo. E aí é o que a gente pode chamar de consolidação, porque aquilo ali se consolidou no seu cérebro. Aquela memória ficou gravada para você, você pegou ela para você. Então, aqui eu tenho a formação das memórias declarativas, tá? Então, nesse esqueminha aqui, quando a gente se vê diante de algum fato, né? Coisas corriqueiras do dia a dia, a gente vê muitas coisas. A gente não pode armazenar tudo que acontece, todos os detalhes que acontecem durante o dia. É muita informação. Então, a primeira coisa que acontece é acessar nossas áreas de associação sensitiva. Vai ser a primeira porta de entrada, né, para a gente poder estar processando essa memória. Ela vai ser considerada uma memória imediata se durar menos de 2 segundos e eu não der atenção. Então, tá cheio de memória imediata que não é uma memória, né? Acaba nem sendo uma memória, porque memória é algo que ficou guardado. Então, no nosso dia a dia tem muita coisa imediata, né? Então, o nome já diz tudo, é algo imediato, algo inusitado, algo que não foi considerável, né? Uma informação que não foi necessária para a gente estar guardando. Se eu me debato, né? Se eu me debato com alguma informação, né, sensitiva e eu atinjo o lobo temporal anterior, você vê que eu já estou alcançando indo para uma região límbica. Essa memória ela está querendo ir para outras partes do nosso cérebro. Então, quando ele chega aqui, é como se estivesse ocorrendo a memória a curto prazo, tá? Então, eu atingiu essa região porque eu acabei pensando por mais tempo naquela situação, eu acabei dando atenção a um fato, a uma cor, alguma coisa, a um nome que eu ouvi, tal. Então, opa, descartei. Então, já pode ser descartado, ou eu vou descer, é como se eu fizesse uma seleção. Essa informação é algo relevante para mim? Então eu vou mandar lá pro hipocampo, né? Vamos imaginar que é assim que funciona, né? Essa informação foi algo que não é algo corriqueiro, algo que não interessa, é algo imediato. Então, exclui, nem vem para cá.
Se for algo importante, eu vou começar a processar e oferecer mais essa informação, e essa informação ela vai lá para aquela região do córtex, da região límbica, né? Vai lá para o hipocampo. E aqui, essa memória, ela vai ser processada, tá? Então, o hipocampo, ele processa as informações, ele processa a memória, ele não chega a armazenar. Para eu armazenar, eu vou ter que mandar essa informação lá para o prosencéfalo, que seria para as regiões basal, e para os núcleos basal, para o núcleo basal de Maynard. Então, essas regiões que eu mostrei lá para vocês antes, no comecinho do vídeo, são regiões que armazenam a memória. Mas também existem outras regiões do córtex que é responsável por estar armazenando a informação. Essas regiões estão no córtex cerebral. Elas não fazem parte do sistema límbico. Só o que faz parte do sistema límbico são essas aqui. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da memória procedimental. Então, deixa eu tirar esse esquema daqui. Então, a gente tem o cognitivo, que é o primeiro estágio da memória procedimental. O cognitivo é quando você está começando a aprender a tarefa. Então, você tem que se concentrar para entender o passo a passo. O segundo seria o associativo, então aqui seria o primeiro. O segundo seria o associativo, que aí você já tem um pouquinho mais de noção e você já consegue lembrar da maioria dos movimentos, né, que você está aprendendo aquela tarefa. Depois a gente tem o autônomo porque aquela tarefa já se tornou algo automático e você não precisa mais se concentrar para lembrar como que faz, tá? Então, vou escrever aqui bem rascunho mesmo para entender melhor. Durante o estágio cognitivo, a pessoa ela está tentando entender a tarefa e entender como que ela funciona. Já no estágio associativo, a pessoa ela refina os movimentos. E no estágio autônomo, a pessoa ela já aprendeu e consegue realizar a tarefa de forma automática. Então, são regiões diferentes do cérebro que são responsáveis pelo armazenamento de derivados tipos de memória. Então, quando você aprende, quando você consolida de fato, você não precisa mais se concentrar, esta é uma memória procedimental. Caso você tenha que se concentrar para lembrar daquele fato, ela ainda está no seu cognitivo, então ela ainda não é uma memória procedimental, ela é uma memória declarativa. Exige concentração do seu cérebro, tá? Então, aqui, para finalizar o vídeo, eu tenho que falar quais que seriam as regiões principais da memória procedimental, tá? Então, para você aprender uma sequência motora, né, principalmente motora, vai envolver o córtex motor, né, que é o principal na função motora, vai envolver o córtex parietal e o estriado. E também essas regiões, essas estruturas límbicas, elas também estão envolvidas, algumas estruturas, porque lembra ali que eu falei que o hipocampo, ele processa. Então, uma vez que ele processa, a informação tem que passar por ali para chegar lá no córtex e ficar armazenadinha, né, guardadinha lá. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma para o conhecimento ou para o estudo de vocês. Se vocês gostaram, eu peço que vocês curtam. Eu peço que vocês também se inscrevam no canal, porque isso me ajuda muito. E há pouco tempo atrás, eu também criei uma página no Instagram que se chama @neurociência _didática. Lá eu coloquei algumas coisas de resumo, eu costumo fazer meus desenhos e colocar lá. Esse desenho que eu mostrei aqui pra vocês também tá lá, então às vezes eu faço um breve resuminho, trago algumas curiosidades, né, dos estudos de hoje em dia, também pretendo colocar algumas coisas científicas, então, para estar ajudando um pouquinho mais nessa área, então eu resolvi criar essa página no Instagram para estar levando e podendo também trazer e ter mais conhecimento que envolve a neurologia e a neurociência, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem em paz e até a próxima. Beijo a todos!